pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Laura Beatriz, de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos para a nossa 12ª aula, com a temática Carta de Leitor e logo depois adjetivo, locução adjetiva e advérbios. Vocês se lembram ainda o que é a carta de leitor? Qual é a sua estrutura? Qual é a função da carta de leitor? Vamos relembrar rapidinho? Olha só, a carta de leitor, para que ela serve? Ela serve para apresentar a ideia ou a opinião de alguém que leu determinado texto. Então, se eu leio um artigo de opinião e achei interessante aquela temática, eu posso escrever para aquele autor mostrando a minha opinião, se eu gostei ou não daquele texto. Qual é a estrutura dela? Qual é a estrutura da carta de leitor? Primeiramente, eu tenho que apresentar local, data, mês e ano, para que aquela pessoa que leia minha carta saiba de onde eu estou falando e a data também para saber se é recente ou não, o período que eu escrevi. Tem que ter o vocativo, que é para chamar o destinatário, para eu chamar a atenção daquela pessoa com quem eu estou falando. Geralmente aqui a gente utiliza os pronomes de tratamento, tá? Porque depende muito da pessoa com quem você vai falar, do interlocutor. Nela eu tenho que ter introdução, desenvolvimento e a conclusão. Assim como em qualquer outro texto, eu tenho que ter essa organização. Logo depois eu coloco a despedida, pode ser um atenciosamente, carinhosamente, e também a assinatura. Eu coloco o nome de quem escreveu aquela carta de leitor. No meu caso, se eu escrevesse uma carta de leitor, eu teria que assinar embaixo. Colocaria Laura Beatriz. Também tem um elemento que a gente utiliza, que a gente já viu na aula anterior, que é o PS, pós-escrito, que é algo que, uma ideia que você apresenta, caso você tenha esquecido de escrever ela na sua carta, no PS você pode adicionar essa ideia, tá? Toda carta de leitor, antes dela ser publicada, ela passa por uma revisão. Por que isso acontece? Porque às vezes, assim como na fala, às vezes a gente comete erros e não percebe. Aí é preciso um olhar de terceiros para que sejam corrigidos esses erros. Olha só, então o que é revisado nessa carta de leitor? É revisado a grafia, desvio de pontuação, repetição de ideias ou palavras e também a averiguação da veracidade dos fatos, porque eu não posso publicar algo que não seja verídico, não posso criar fake news, né? Então, o que eles fazem? Eles vão averiguar se esses fatos que você escreveu são verdadeiros, se eles procedem. Vamos para a definição do que é carta de leitor no nosso slide? Para vocês poderem entender um pouco melhor sobre o que ela se trata, tá? A carta de leitor tem como objetivo apresentar sugestões e opiniões de leitores, geralmente apresentada em jornais e revistas. Com ela, é possível que haja um debate argumentativo sobre os artigos apresentados ou até mesmo críticas, elogios, perguntas e reflexões. Qual é a regra para produzir esse gênero, então? Olha só, as regras para produzir tal gênero seguem o mesmo modelo para produzir qualquer texto a alguém. O assunto breve, específico e o objetivo. Nesse caso, você especifica se você quer debater, sugerir ou opinar. Tem que estar traçado utilizando sempre a linguagem clara, que é para o seu interlocutor, para que ele consiga compreender essa mensagem que você quer passar. Vamos verificar aqui comigo no nosso slide um exemplo de carta de leitor que foi utilizado nas atividades de vocês. Olha só. Olhando assim, vocês já conseguem perceber onde ele foi veiculado? Nesse caso aqui, ele foi veiculado em uma revista, tá? Na revista Época. A temática, ó, falta água, sobra pasto. Em Falta água, sobra pasto, da revista Época, discorre sobre a mais severa crise hídrica do Distrito Federal em anos. Aqui, ele já vai apresentar a ideia do texto dele. Reparem na estrutura desse texto. Viu que lá embaixo ele assinou? E também situou de onde ele está escrevendo, de onde ele estava falando. Olha só o que ele fala nessa carta.
Parabéns pela reportagem sobre a falta de água no Brasil. O Cerrado vem sendo muito devastado, porque não ganha tanta importância quanto a floresta amazônica em relação à preservação. Ele tem um papel fundamental, uma vez que abastece 8 das 12 regiões hídricas do país. Há também muitas áreas que são queimadas, o que deixa a situação desse bioma ainda mais complicada. Aí ele assina Vinícius Viana e Gabriel Pimentel, Juiz de Fora. Essa carta foi escrita por alguns alunos, então a revista achou interessante e resolveu publicar. Durante a leitura da carta é possível a gente perceber a aparição de adjetivos. O que são os adjetivos? É uma classe de palavra variável, flexível, porque de acordo com o gênero que eu utilizei, o número e o grau, eu devo flexioná-lo para adaptá-lo. Qual é a função? A função do adjetivo é de acompanhar o substantivo. O adjetivo vai caracterizar o substantivo ou apresentar algo que o particularize. No exemplo que a gente retirou do texto, olha só, vocês vão conseguir perceber um exemplo de adjetivo. Na palavra destacada, olha só, ele tem um papel fundamental. Essa palavra fundamental está se referindo a quem? O que é fundamental? Neste caso é papel. O papel, ele é o substantivo, então esse fundamental está dando uma característica ao substantivo, está explicando que ele é fundamental. No segundo exemplo, o que vocês vão perceber? Olha aí, o que deixa a situação desse bioma ainda mais complicada. Onde está o substantivo? O que deixa a situação desse bioma ainda mais complicada. A palavra destacada é o adjetivo. De quem que ela está falando? De situação, tá? Ela está se referindo à situação, é uma característica, está falando que essa situação está complicada. A gente percebe também as locuções adjetivas e os advérbios presentes no texto, durante alguns textos. Mas o que é uma locução adjetiva? Ela caracteriza o substantivo utilizando 2 ou mais palavras. O advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Ele pode também intensificar o sentido do adjetivo, caracterizando ele. E como que eu sei, como que ele se expressa, qual é a ideia que ele expressa no texto? Pode expressar a ideia de afirmação ou dúvida, intensidade, lugar, modo, negação e tempo. Para vocês entenderem melhor, vamos acompanhar aqui no slide. O que é a locução adjetiva? Olha, é um conjunto de 2 ou mais palavras juntas que atuam como um adjetivo, dando característica a um substantivo. Forma-se em geral por uma preposição, nesse caso e, em, com, de, sem, mais o substantivo. Olha um exemplo que a gente pode perceber, também retirado do texto, é aqui, ó, bioma do Brasil. Nesse caso, do Brasil é uma locução adjetiva, que poderia ser bioma brasileiro. Viu que aqui eu utilizei 2 palavras? No próximo slide, a gente também tem a definição sobre os advérbios ou locuções adverbiais. Quais as ideias que eles expressam? Como que a gente pode perceber isso? Olha só. Pode expressar uma ideia de afirmação, que como o próprio nome diz, já está afirmando, ou até mesmo de dúvida. Com certeza, por certo, sem dúvida. Se eu quero representar uma ideia de intensidade, o que eu posso utilizar? De muito, de pouco, de todo. Já em relação a lugar, se eu quero explicar melhor o lugar, utilizando esses advérbios ou locuções adverbiais, o que eu posso colocar? O que eu posso utilizar? À direita, à esquerda, à distância, ao lado, de dentro, de cima, de longe, de perto, em cima e por aí vai. Olha só, temos outros exemplos também.
No próximo slide, olha o que a gente pode perceber também, o uso de modo, à toa, à vontade, ao contrário, ao léu, às avessas, às claras, às direitas, às pressas, com gosto, com amor, de bom grado, de cor, por aí vai. Temos também negação. O próprio nome também já sugere, é algo que você vai negar de forma alguma, de modo nenhum. Então, vocês conseguiram entender, pessoal, o que significa o adjetivo, a locução adjetiva e o advérbio? Para que eles servem? Eles servem para complementar o seu texto, para que não haja muita repetição de palavras. Lembra que aqui eu expliquei para vocês que durante a revisão da carta de leitor, um dos itens analisados é exatamente isso? Eles vão, além da grafia, desvio de pontuação, eles vão averiguar também a repetição de ideias, aquela repetição de palavras. Então, para que não haja isso, assim como em qualquer outro texto, você pode utilizar adjetivos, locuções adjetivas e os advérbios. Para a gente estudar um pouco melhor, vamos utilizar alguns exemplos, tá? Também retirados do texto. O cerrado vem sendo muito devastado. Que ideia essa palavra destacada está dando? Está dando uma ideia de intensidade, porque além de ser devastado, ele é muito devastado, ele está intensificando aquela ideia, né? Eu posso dizer também, utilizando uma ideia de intensidade, eu estou muito cansada, eu estou muito feliz. Vocês viram aí que além de apresentar a ideia que eu quero, eu posso intensificar, enfatizar aquilo. A fala fica mais bonita, fica mais completa. Então, para isso que a gente pode estar utilizando essas classes, os adjetivos, locuções adjetivas e os advérbios. Não só para a nossa carta de leitor, mas assim para qualquer outro texto. Então, vamos só retomar aqui a estrutura da carta de leitor. Olha só, os elementos estruturais. Local, data, mês e ano. Vocativo, que é o chamamento. A introdução, desenvolvimento e conclusão, a despedida e a assinatura também. Para isso, o seu texto tem que ser revisado, tá? Antes de ser postado, utilizando sempre adjetivos, locução adjetiva e os advérbios. Vocês conseguiram entender o nosso conteúdo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem acessar a nossa plataforma ou assistir novamente a nossa teleaula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aguardo vocês até a próxima.